Olá, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal eu ensino pessoas a utilizarem a sua energia focando na realização dos próprios sonhos. Eu sou Elo Siqueira e eu sou especialista e pesquisadora em comportamento e espiritualidade. Na aula de hoje eu quero falar com você sobre HeartMath, uma técnica milenar de respiração focada no coração que vai te ajudar a acessar, entender e lidar melhor com as suas próprias emoções. O mais interessante dessa técnica é que ela é muito rápida e mesmo sendo muito rápida, ela funciona muito bem, transformando o seu estado de estresse em minutos. Então, fica comigo que a gente vai fazer junto uma prática até o final. E para realizá-la, hoje eu trouxe um tema, teoria de consciente de adversidade de Paul Stoltz, e a reflexão, a necessidade da gente ter clareza nos nossos caminhos, direcionar o nosso olhar para onde a gente quer viver, para onde a gente quer encontrar a nossa alegria. Bom, mas antes disso, eu quero iniciar dizendo para você que a minha formação inicial é administração em marketing e comunicação estratégica. E que mesmo tendo passado a minha vida toda criando experiências, fazendo as pessoas sentirem e viverem algo muito especial, as mesmas formações me tornaram muito boa em pesquisar e unificar informação. Porque mesmo depois da experiência, eu percebi em mim, nas pessoas impactadas, que a experiência recebida precisava aguardar um tempo e depois precisava ser organizada em sentimentos, pensamentos e entendimento do contexto, das pessoas envolvidas e uma ação clara. Só após esse processo é que todos tinham no final maior clareza dos seus processos. Bom, fica comigo e a gente vai começar agora. Bom, o que que é a respiração focada no coração? A respiração focada no coração, ela é uma técnica milenar. Ela é ancestral. A gente encontra ela em registros xamãs, hindus, religiosos, espiritualistas, também dentro da medicina holística. E ela tem registros datados há mais de 5.000 anos. Só que só há 25 anos atrás que o Instituto HeartMath começou a estudar essa técnica de respiração. Por uma observação de pesquisadores que andavam pelo mundo, eles encontraram a respiração focada no coração e levaram ela para ser entendida. E entendida também os processos que aconteciam por trás dessa respiração. A primeira coisa que se observou na eletrofisiologia e nos ritmos, que o coração, de acordo com a variação dos batimentos, ele afetava dois processos emocionais e focados ao estresse, inclusive, e também levava a dificuldade de entendimento dos processos cognitivos. Quer dizer, num processo emocional e perante a um estresse, você tinha dificuldade de compreender o ambiente, tentar entender o que estava acontecendo no contexto e principalmente ter uma resposta assertiva diante daquela situação. E isso foi tão impactante, tão importante, que fez surgir uma nova área de conhecimento, que é a neurocardiologia, que ela observa e pesquisa tanto as medidas fisiológicas como de eletrofisiologia. Bom, mas eu já falei que eu não vim da área de medicina, não foi a minha escolha. Então eu quero focar naquilo que eu entendo melhor, que é o comportamento. E eu trouxe o coeficiente de adversidade, uma teoria fundamentada pelo Paul Stoltz, que ele diz o seguinte, que existe um estado de resiliência e que esse estado por si só traz uma força, uma dinâmica que faz entender por que algumas pessoas superam obstáculos e outras não. E resiliência é um ponto-chave da respiração e dos estudos do Instituto HeartMath. Bom, mas a teoria em si, ela está fundamentada entendendo que a gente pode ter três capacidades operando no nosso cérebro no mesmo tempo. Uma capacidade requisitada, que é a demanda diária, a gente tem uma média aí de 23 ou mais solicitações diárias. A gente tem uma capacidade existente, isso significa que está vindo requisições, mas tem lá seu espaço e também tem o seu espaço ocupado, porque tem demandas e pendências de outros dias. E a gente também tem a capacidade acessada, a nossa capacidade de acessar todo o potencial que nós temos no nosso cérebro. Então, trazendo para a reflexão, o que que a gente pode tirar de conclusão aí? Ou pelo menos pensar a respeito, se não é uma conclusão. Quanto maior o meu estresse,
menor a minha capacidade de responsabilidade, porque eu já estou ocupando a capacidade existente. E até porque, quando eu estou muito estressado, qual a minha habilidade de ficar acessando mais espaço? Quanto maior a pressão, menor o tempo e maior o consumo da minha energia. E quanto maior a minha capacidade requisitada, menor a minha criatividade, principalmente para novas saídas. Então, o processo de resiliência, o processo de um estado interno de centramento, impactavam diretamente as respostas perante a adversidade, e cada um reagia de um jeito. Bom, haviam quatro componentes principais para se avaliar o consciente de adversidade. O nosso controle, que era a percepção de o quanto você dominava aquele assunto e podia controlar ele diante de uma situação difícil. A responsabilidade, a sua percepção de responsabilidade em melhorar a situação ou de ter uma atuação assertiva a respeito dela. A amplitude, a capacidade de você aplicar essa resiliência em diversas áreas da vida. Porque você está no trabalho, mas você tem problema em casa, você tem seu problema de saúde, você está preocupado com alguma coisa que você quer resolver ou conquistar. Então, são muitas demandas. A vida, ela é ampla, ela não está focada num tema específico. E a duração, né? A habilidade que a gente tem de manter a esperança e persistir sobre um sonho, sobre uma incerteza ou sobre uma demanda que muitas vezes é importante para a gente, está chamando a gente para olhar. Bom, mas indo direto ao assunto, eu queria convidar vocês a fazer o Spot Check. Spot Check é um mapa mental, vamos dizer assim, um quadro mental, onde todo o trabalho de HeartMath te convida a se autoavaliar antes de iniciar a respiração. E se você observasse o seu momento agora, ou mais, a gente poderia trazer um tema que é do seu interesse, um tema aberto, e você pode rapidamente fechar os olhos e pensar nessa situação, nesse estresse, nesse desgaste, nessa preocupação que você tem. E você pode olhar para esse quadro e pensar em que quadrante que eu estou. Quando eu olho para isso, fico ansioso, eu estou julgando a mim ou ao outro. Isso me dá uma desesperança, uma menos-valia? Como que eu me sinto perante essa questão? Ou então, você está no momento de plena confiança, alegria, ou então de apreciação, e a gente pode começar sim por aí. Bom, escolhido o quadrante, e se quiser, deixe nos comentários. A gente vai começar a iniciar a experiência da respiração focada no coração. Primeira coisa que eu vou convidar quem tiver de óculos, tirar os óculos, sentar numa postura ereta. O ideal é que não cruze mãos, braços e pernas. Hoje a gente sabe que o coração conversa com o cérebro 50 vezes mais do que o inverso, e ele faz isso através de um nervo chamado nervo vago. Tem uma neurocientista espanhola que fala neurovago, um sistema que fica vagabundeando pelo corpo e observando, tendo percepção de todas as suas reações no corpo. Então, para que ele tenha uma observação, uma percepção e você aproveite melhor a respiração, o ideal é que você esteja em um estado de tranquilidade e de desimpedimento. O corpo tem que estar livre, o nervo vago tem que estar liberado, sem braços, pernas cruzadas, ou sentindo alguma pressão. E daí eu te convido a fechar os olhos. E se você sentir vontade, você pode tocar a área do seu coração. E eu vou pedir para você direcionar a sua atenção para a área do coração. Sentir o ar fluindo de dentro para fora da área do coração. De dentro para fora
da área do seu peito, respirando calma e profundamente. Esteja nesse lugar. Depois, direcione a sua atenção ao externo. A respiração focada no coração é apenas isso. Um olhar direcionado ao coração, aonde a gente ativa ele, vivenciando a respiração através do coração, sentindo ela fluir de dentro para fora do coração. Bom, mas eu te convidei para olhar para uma questão, e eventualmente essa questão é algo que você quer olhar. Então, se você quiser continuar comigo, eu vou te convidar a fechar os olhos novamente, focar a sua atenção na área do coração, sentir o ar fluindo de dentro para fora, de dentro para fora do coração, de dentro para fora da área do seu peito. Nesse local, de profunda respiração, de tranquilidade, eu te convido a abrir um círculo à sua frente, um círculo luminoso, que também pode ser em formato de esfera. E apenas observando, sem se desconectar com o coração, você olha para dentro desse círculo a sua questão. Traga a sua preocupação e observe como seu corpo reage, apenas como observador. Qual a emoção? Se é um pensamento, uma imagem, uma sensação no corpo, quando você, como observador, fora do círculo, observa essa cena e essa situação. E agora, focando a sua atenção na área do coração, se você sentir vontade, você entra no círculo. Se não, de fora mesmo do círculo, confie no seu corpo, nas suas sensações. Faça o que ele pede. Ainda mantendo a sua atenção no coração, ative uma emoção regeneradora para essa questão. Pode ser de amor apenas. Imagine essa emoção fluindo junto com a sua respiração.
E imagine ela se expandindo e se direcionando para a situação. Sinta essa emoção tomar conta de todo esse círculo e deixe que essa sua emoção, essa sua postura resolva essa questão. E vá observando no seu corpo. Como que você se sente agora ao ativar essa emoção, direcionar ela para sua questão. Como essa questão se resolve. Como você se sente perante ela. E logo em seguida, soltando e deixando que essa energia que você deixou para essa questão, para essa situação, atue, enquanto nós vamos organizando os nossos pensamentos e entendendo o que vem acontecendo conosco. Conosco e com a vida e com o mundo. No mesmo período que o HeartMath ele começava a estudar a respiração focada no coração, outras áreas de conhecimento, outras ciências estavam emergindo paralelamente, demonstrando que a gente consegue sim reduzir o estresse e regular as nossas emoções. Uma delas era a neuroplasticidade. Os cientistas começaram a observar que a gente tinha a capacidade de reconfigurar o nosso cérebro ao longo da vida, que isso não era um estado só da infância, que a gente conseguiria fazer isso, mesmo em idades avançadas, se a gente lembrar que ele é um músculo, que ele precisa ser trabalhado. Que práticas de meditação estavam se mostrando muito eficazes para aproveitar esse potencial. Eu queria dizer que o HeartMath não é uma meditação, é uma respiração. Então, ele não interfere, ele não substitui outras práticas. Ele é uma prática pontual de ativação do coração, do ritmo harmonioso do coração, de coerência do coração. Junto tinha a ciência da felicidade, Martin Seligman é um dos mais famosos com a psicologia positiva, e a importância de trazer elementos positivos e emoções renovadoras, como propósito, gratidão, para a saúde emocional e física da nossa vida, do indivíduo, mas também social. E começaram a surgir algumas tecnologias que eram capazes de ranquear o nosso estado de feedback, nosso biofeedback. Esse bem-estar também poderia ser digerido agora pela era digital. Eu, particularmente, gosto de fazer isso sem o equipamento, mas eu já tive situações em que o equipamento me ajudou a voltar para o meu centro quando eu estava muito fora dele. Bom, os novos estudos e as descobertas entre a relação do estresse, da inflamação e da saúde física. A nossa percepção de hoje, desses últimos anos, de o quanto fica evidente que as práticas de relaxamento, de atividade física, podem reduzir e muito doenças cardíacas, melhorar a imunidade, mas também aumentar a nossa inteligência,
aumentar nossa capacidade de resposta para a vida, aumentar nossa socialização. E também surge uma linha nova de entendimento, que é da medicina integrativa, onde há um crescimento do uso de abordagens mais holísticas, terapias combinadas ao trabalho do médico, ao trabalho do profissional de saúde, do psicólogo, do fisioterapeuta, enfim. Por quê? Porque ele começou a reconhecer uma interdependência entre o corpo, a mente, o espírito e o bem-estar humano. A gente não conseguia mais desassociar essas três áreas. E eu diria que hoje a gente está em quatro dimensões, porque é a área da mente, das emoções, da energia, que eu chamo também de espiritual, e da física. E só através dessa experiência de combinar essas quatro dimensões é que muitas vezes a gente conseguia sair de estados crônicos, às vezes, de situações antigas, e melhorar a qualidade de vida. Bom, mas a gente fez o spot check antes e a gente pode fazer o spot check agora. Então, perante aquela questão, depois desse exercício, aonde está o seu quadrante? O meu mudou de 2, 1 para 3. E por que que isso é importante? Porque o Instituto HeartMath, ele descobriu que apesar do coração não ser um órgão excretor ou secretor, os ritmos cardíacos, a mensagem trocada por ele com o cérebro e os demais órgãos do corpo, mandavam sinais para a liberação de cortisol ou DHEA. E o DHEA, quem gosta de estudar como eu, sabe que é o hormônio da juventude, do rejuvenescimento, enquanto o cortisol, em medidas desmedidas, pode prejudicar e trazer doenças ao corpo. Bom, mas voltando ao consciente de adversidade. Quando eu estou com um estado de estresse, responsividade, e a minha responsividade é muito baixa, muitas vezes a imagem que vem aquela esfera que eu sugeri que você observasse, ela vem truncada, agitada, nervosa, como se você não fosse muito capaz de discernimento do que realmente está acontecendo lá. Então, quanto maior a pressão, maior a energia que tem naquela dinâmica. E a sua capacidade requisitada diminui a sua criatividade, sua percepção do que é real, daquilo que é verdade. Então, como que entra a respiração focada no coração? Ela entra trazendo alguns benefícios. Ela reduz o ritmo do coração, que afeta positivamente a redução do estresse. Você não precisa de mais de 3 minutos. Então, quando você está numa dinâmica muito intensa, às vezes no trabalho, você pode tirar 3 minutinhos e pegar um café, dar uma volta, ou ir até o toalete. Fecha lá e respira pelo coração. Conecta com você. Reduz o processo em si, reduz o consumo de energia. Eu percebo que até comecei a falar mais lentamente. Reduz a nossa intensidade de resposta e ação. E a autorregulação por si só melhora a nossa capacidade cognitiva, de percepção. No exercício que a gente fez agora, a imagem foi sumindo. E nada mais fez sentido. Eu fiquei ali no centro, como se nada daquilo tivesse acontecendo mais. Então a gente passa a ter um centramento maior e essa capacidade cognitiva te dá uma maior clareza e assertividade. A probabilidade de você acertar numa resposta quando você está nesse estado de centramento é muito maior. Bom, a gente tem que lembrar que tem uma frase muito forte que diz, né? Não existe almoço de graça. Então a gente tem que saber que a gente sempre recebe um retorno que é compatível com o que a gente entrega. Então, é sempre a mesma observação. E dentro dos três princípios de salutogênese é uma filosofia desenvolvida por um médico, eu esqueci o nome agora,
que ele diz o seguinte, que a gente entende em cuidados integrativos, eu sou cuidadora integrativa, que a saúde, ela não é uma ausência da doença, mas ela é uma capacidade harmônica de manter a doença em seu estado descansado, relaxado. E a saúde, ela é uma resposta a um estado de coerência nosso. Uma coerência sobre a capacidade de compreensão que eu tenho sobre o meu momento, a minha capacidade de gestão do momento e a minha capacidade de investimento. Quanto eu vou gastar de energia tentando melhorar essa situação ou trazendo novas respostas. Quanto eu vou cuidar de mim, por exemplo. Bom, isso era o que eu tinha que apresentar para vocês. Eu volto a me reapresentar, eu sou Heloísa e eu ajudo jovens e adultos a se conhecerem utilizando os próprios sonhos como uma ferramenta. Eu tenho outras mídias e eu te convido a me seguir. E se puder compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que faz sentido. O meu objetivo é ajudar as pessoas a entenderem os seus comportamentos, principalmente através da espiritualidade, que nada mais é que o nosso autodomínio sobre as nossas condições e a nossa inteligência maior, nossa forma de fazer as coisas, e direcionar isso para aquilo que importa, que é realizações. Muito obrigada até aqui, e a gente se encontra num próximo episódio.